Pessoal da segunda série, eu ia acompanhar mais ou menos as aulas do Centro de Mídias, mas aí eu percebi que talvez fosse melhor a gente fazer uma revisãozinha para as coisas fluírem de forma mais tranquila. A gente ia começar o assunto sobre mitose, que é o processo de divisão celular, mas antes de chegar lá, eu preciso fazer uma revisão, então explicar um pouquinho também sobre o DNA, porque senão a gente vai falar sobre divisão celular e vai ficar faltando umas coisinhas aí para vocês pegarem melhor o conteúdo, certo? Espero que vocês gostem, estou com saudades, espero que essa aula ajude vocês também. E caso vocês não entendam, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, falem comigo para que a gente possa, assim, melhorar o conteúdo para vocês, tá bom? Vamos lá, então, fazer uma revisãozinha básica. Lá no comecinho do ano, a gente falou bastante sobre a teoria celular. Todo ser vivo, ele necessariamente precisa ter célula, né, para ele ser considerado um ser vivo. E a célula procarionte seria a célula que surgiu primeiro na evolução aí do nosso planeta, né? A célula procarionte é uma célula mais simples, ela ainda existe hoje em alguns seres, que são as bactérias e as arqueias. Lembro que na aula a gente já falou um pouco sobre a estrutura da célula procarionte, ela tem uma estrutura mais simples, né? Dentro do citoplasma dela, que é esse conteúdo verde, né, que também é chamado de citosol, nós vamos ter aqui o material genético, também conhecido como DNA. Essa estrutura aqui, ela fica solta dentro da célula procarionte, não existe uma membrana protegendo especificamente o material genético. E a gente chama essa estrutura de nucleoide. Todo ser vivo precisa ter célula e toda célula vai ter o material genético, porque o material genético é o que vai fazer as características, né? É o que vai dar as características ao ser vivo, é o que vai diferenciar um ser vivo um do outro. A característica mais marcante que a gente tem na célula procarionte aqui vai ser a ausência do núcleo, que vai proteger. É um ganho evolutivo bastante importante para a célula, a proteção do material genético, para que nada de ruim aconteça com ele. Afinal de contas, ele é o que faz o que nós somos, tá? Além disso, não sei se vocês vão lembrar, durante o processo de evolução, acredita-se na teoria da invaginação da membrana plasmática. Então, essa parte amarela da célula aqui, que é a membrana plasmática, ela invaginou, ela foi entrando dentro da célula, formando o que a gente chama de organela membranosa. No caso dessa célula procarionte mais simples, ela não vai ter essas organelas, ela é muito mais simplificada, né? Além disso, também não tem o citoesqueleto, que depois a gente vai ver na célula eucarionte. E o exemplo daí seria dos seres vivos, as células bacterianas. Só lembrando aqui que procarionte, pró significa antes e carionte vem de núcleo, lá do grego. Então significa antes do núcleo, para assim a gente lembrar qual célula que veio antes e qual célula que seria mais simples. Aqui, como exemplo de seres vivos, nós vamos ter a Mycobacterium tuberculosis, que o nome já diz bem, a causadora da doença chamada tuberculose. Mycobacterium lepra, causadora aí da antiga doença conhecida como lepra, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, o termo hoje em dia é hanseníase. O Clostridium tetani, causador da doença do tétano, tá? Então, o tétano é causado por uma bactéria. Leptospira interrogans, que também o nome é bastante sugestivo, causando então a doença leptospirose. E aqui eu estou falando então de bactérias causadoras de doenças. Aqui a gente tem uma bactéria um pouquinho diferente, que é o Clostridium botulinum. Não sei se vocês já ouviram falar do botulismo. É uma doença aí causada pela toxina dessa bactéria, uma toxina bastante potente que pode causar a morte por paralisia. E aí, os cientistas, né, os pesquisadores, viram aí um ganho para a indústria cosmética e é dessa bactéria, então, que é retirada a toxina que é produzida aí, o Botox, para preenchimento aí das rugas, né, causa aquela paralisia, de certa forma, facial, que é uma reação causada aí pela toxina da bactéria.
Por último, a gente tem aqui a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que aí atinge 50% da população e a maioria acaba nem sentindo sintoma. É uma bactéria intestinal. Normalmente você não tem os sintomas, como eu disse, ela fica lá convivendo junto com a gente. O problema é que quando ela começa a se multiplicar dentro da microbiota intestinal, ela pode causar aí alguns danos no intestino, causando úlceras, gastrites, diarreias. E aí, no caso, tem que cuidar, porque senão debilita muito a pessoa. Tudo bem? Como seriam essas bactérias se eu fosse ver no microscópio, já que a gente nunca consegue normalmente mostrar foto para vocês, ou a gente não tem aí lâminas para conseguir fazer com que vocês visualizem isso, tá? Aqui a gente tem uma foto tirada de microscópio da bactéria do tétano. Vocês veem que elas são um pouquinho compridinhas, ó, elas têm um formato que a gente chama de bacilo, formato de bastão, tá? A próxima foto aqui é a imagem de microscopia eletrônica de varredura, que proporciona uma visão, então, bastante clara de como que seria uma bactéria. Essa, no caso, é a bactéria botulínica, que causa lá a doença botulismo, mas que também é utilizado aí na indústria do cosmético para fazer o botox, tá? Também é uma bactéria em forma de bacilo, é um bastonete. E aqui por último a gente tem a bactéria que causa leptospirose, tá vendo o formato dela todo diferente? É uma bactéria em forma de espiral. A classificação das bactérias, gente, elas são classificadas de acordo com o formato que ela tem. Então ela pode ser arredondada, que são os cocos, ela pode ter o formato de bastão, que são bacilos, e pode ter esse formato de espiral, que a gente chama de espirilos, tá? Essa são alguns exemplos somente aí de algumas bactérias, existem milhares de bactérias diferentes, né, causadoras de danos e causadoras de benefícios também, como os probióticos que a gente toma aí para melhorar a microbiota intestinal, os lactobacilos vivos, por exemplo, também são bactérias. Tudo bem? Falar um pouquinho então agora das células mais complexas, que são as células eucariontes. O eu significa verdadeiro e procarionte. Peraí que bugou, gente. De vez em quando acontece, durante a aula, ao vivo acontece também. O eu significa verdadeiro e o carionte, como eu já havia dito, significa núcleo. Então, a partir daqui, as células têm um núcleo verdadeiro. Ó, que essa célula aqui, essa imagem tá bem bonita mostrando o núcleo, que vai proteger o DNA, o material genético que fica aqui dentro, envolto nessa membrana nuclear. Tá? Então, é o nosso DNA, por exemplo, como nós temos célula eucarionte, é um DNA bastante protegido, tá? As membranas, ó, as membranas sofreram a invaginação e aí produziram as organelas membranosas. Temos aqui, por exemplo, o aparelho de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, lembrando que tem o liso também, o retículo endoplasmático liso, e a diferença entre ele são essas bolinhas vermelhas aqui, que são os ribossomos incrustados aqui no retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa importante que a gente tem aqui na célula eucarionte, ó, essa aqui é uma célula eucarionte animal. É a mitocôndria, que gera energia para a célula. Outra coisa que eu quero aqui, que na verdade foi o que me deu o start para fazer essa revisão. Quero que vocês lembrem muito dessa organela aqui, que são os centríolos, que quando a gente for falar da divisão celular, isso aqui vai ser bastante importante, gente. Centríolo e núcleo aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Os centríolos são formados aí por microtúbulos, e esses microtúbulos também formam o citoesqueleto, que faz com que essa célula ganhe o formato. Porque a célula tem um formato às vezes mais disforme, que a gente não consegue definir muito bem, mas a gente chama esses formatos de cúbicos, de cilíndricos, e o que vai fazer com que ela fique nesse formato são esses centríolos, então, né? Esses microtúbulos aqui que formam o citoesqueleto. O citoesqueleto também ajuda na formação aqui, ó, do flagelo da célula, tá? Não vou falar de todas as estruturas, senão a gente vai levar muito tempo. Então, a principal diferença entre a procarionte e a eucarionte é a presença do núcleo aqui, que vai proteger o material genético.
presença das organelas membranosas e presença aqui do citoesqueleto, principalmente essa região aqui dos centríolos, que eu quero que vocês lembrem, tá? Exemplos de seres vivos que possuem células eucariontes: protozoários, que são unicelulares, ou seja, são seres vivos que possuem uma célula somente. Os fungos, que aí nós vamos ter dos dois tipos, tem fungo que tem uma célula só, que são as leveduras, que são utilizadas aí para fazer, por exemplo, fermentação de vinho, produção de fermento para fazer pão. E os fungos multicelulares, que têm mais de uma célula, que são os cogumelos, por exemplo. Além disso, os animais e as plantas, todos são multicelulares, não temos animais e plantas que são unicelulares, que vão possuir a célula eucarionte, tá? E aí nós temos algumas diferenças da célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Nessa célula aqui, lembrando mesmo que é uma célula generalizada, tá, gente? Porque de espécie para espécie pode sofrer algumas modificações, então a gente põe uma coisa meio geral só para ter uma ideia, tá? Percebam que essa estrutura aqui ela é muito mais retinha do que a gente via na célula anterior, na célula animal. A diferença, então, uma das diferenças que a gente tem da célula animal para a célula vegetal é a presença dessa parede celular. Isso aqui vai conferir para a planta proteção contra danos. Então, o vento muito forte, se ela não tivesse essa parede celular aqui, logo já arrebentava e já acabava com tudo. Você tá andando na rua, tá lá nervoso porque brigou com o namorado, com a namorada, pega, chuta a moita, sei lá por qual motivo você tá chutando a moita, mas você chutou, então você tá danificando a planta. Porém, ela tem essa proteção aqui que ajuda, né? Logicamente que não vai ser 100% das vezes que isso vai ajudar ela, mas confere aí uma proteção para que ela consiga sobreviver, né? Tem a mitocôndria também, portanto, ela também consegue energia através da mitocôndria. E outra estrutura bastante importante é o cloroplasto. Para a planta, isso aqui é fundamental para a vida dela, porque é o cloroplasto que vai fazer a fotossíntese que todas as plantas fazem, certo? Então, isso aqui é a principal aqui, função para a planta, que é o cloroplasto que faz ali a fotossíntese. Então, tudo aquilo que é absorvido, sol, a água, o gás carbônico, chega até essa parte da célulazinha aqui, ó, essa coisa microscópica, onde vai ser realizada a fotossíntese, tá? Tem o núcleo também, onde vai estar protegendo aqui o DNA, o material genético da planta, porque a planta também tem material genético. Possui as organelas membranosas, mas não vai possuir os centríolos, tá? A divisão celular na planta, ela vai acontecer um pouquinho diferente, depois a gente vai falar disso. E os vacúolos, essa estrutura transparente aqui, são bem desenvolvidos na planta. Isso aqui é bastante útil para ela, para o crescimento da planta e para reserva de substância, reserva de amido. A planta tem bastante reserva de amido, como milho, por exemplo, que a gente utiliza aí para comer cozido, para fazer pipoca. E plantas que são venenosas também fazem armazenamento assim do veneno, ou não só veneno, mas substâncias às vezes que fazem com que os herbívoros que se alimentam dela sintam um gosto não muito bom e aí desistem de comer a planta. Então, isso aqui, além de substância de reserva, serve também para proteger, de certa forma, ali, é uma estrutura de proteção para a planta. Tudo bem? Vamos falar então um pouquinho do DNA, que está lá dentro do núcleo, que eu preciso que vocês entendam um pouquinho dele rapidamente, só para a gente poder falar melhor depois sobre a divisão celular, tá? Então, o DNA, gente, ele é uma molécula presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos vão ter o DNA. Ele foi descoberto só lá em 1869 por Johann Friedrich Miescher. Espero ter pronunciado certo esse nome aqui, doido. Mas só lá em 1951 que o Francis Crick, muito famoso, e o James Watson, também muito famoso, se conheceram e elaboraram o modelo da dupla hélice, que é o modelo que nós conhecemos até hoje. Então, esse modelo que eu passei aqui para vocês, ó, ele está no momento de duplicação dele, tá vendo? Ó? Então, um DNA ele é desse jeito, ó, dupla hélice, aqui a gente tem as ligações das pontes de hidrogênios, os nucleotídeos ligando as duas fitas de DNA, que nós temos duas fitas de DNA, no momento de duplicação,
onde esse DNA aqui único vai se transformar em 2 DNAs que são uma cópia. Tudo bem? Imagino que alguns alunos, pelo menos, talvez todos, já tenham ouvido a palavra DNA, então, que é o ácido desoxirribonucleico. Quando a gente for falar da transcrição do DNA, a gente vai aprender melhor a estrutura dele, tá? Mas no momento, por enquanto, a gente não precisa saber disso. Então, o DNA, nós temos a cromatina e nós temos o cromossomo. O DNA é um nome bastante conhecido, o cromossomo também. Cromatina talvez vocês não tenham ouvido falar tanto. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. Tudo isso daqui é composto por DNA. Porém, no ciclo celular, que é o ciclo de vida de uma célula, o DNA passa por estágios diferentes. E cada estágio, então, portanto, vai receber um nome: DNA, cromatina e cromossomo. Quando eu estou falando do DNA, quando eu digo DNA, eu estou falando dele nessa dupla hélice aqui, tá? Porque aqui não está aparecendo os nucleotídeos, ele não está completinho, é só um desenho simbólico, mas esse é o DNA. Esse DNA, no momento em que a célula precisa se dividir, ele precisa se compactar, ele precisa se condensar, sabe? Fica bem firme. E aí entram algumas proteínas que ajudam esse DNA a se enrolar, a se compactar. O nome dessas proteínas são proteínas histonas, existem alguns tipos diferentes, existem outras proteínas envolvidas também, mas a principal proteína envolvida são as proteínas histonas. Então, essas proteínas, ó, isso aqui azul, é o nosso DNA, é a fita dupla de DNA, na verdade, que a gente não consegue perceber muito bem, mas é a fita dupla, tá? Essa fita dupla começa a se enrolar nessas proteínas. Pensem assim, por exemplo, num papel higiênico. Faz de conta que ele não está no rolo, ele está todo solto, todo embolado. Aí você vai pegar esse papel higiênico todo solto e você vai começar a enrolar ele. Ou um novelo de linha também, tanto faz. O que você utiliza para enrolar esse novelo de linha, esse papel higiênico? Você vai utilizar a sua mão ali, os seus dedos. Então, a função ali que está exercendo para fazer o enrolamento desse fio de linha, desse papel higiênico, são as suas mãos. E no caso aqui do DNA, quem vai fazer esse serviço são as proteínas histonas, tá? Quando ele está nesse jeito aqui, ó, começando a se enrolar nas proteínas, ele é chamado de nucleossomo, tá? Aí ele começa a se compactar mais, ele começa a se enrolar mais ainda. E aqui a gente tem todo o DNA, que antigamente estava desse jeito, mas aí ele se enrolou em todas as proteínas histonas e se condensou, formando o que a gente chama, portanto, de cromatina. Só que essa cromatina, ela consegue se enrolar ainda mais, ela consegue se compactar e se amassar ainda mais, como se você pegasse um papel e dobrasse num leque. Esse leque que você dobrou esse papel aí é a cromatina. Aí você não gostou desse leque, você pegou esse leque, amassou e fez uma bolinha de papel. E aí ele vai ser o nosso cromossomo, que é o nosso DNA enrolado nas proteínas completamente condensado, tá? Então, DNA, cromatina, enrolado nas proteínas histonas, e depois nós temos o cromossomo. Por que isso acontece? Para que aconteça de forma mais facilitada a divisão celular, que vai ser o nosso próximo tema de outra aula ainda, tá? Não entendeu ainda? Vamos para outra foto então. Começando aqui de cima, ó, nosso DNA aqui mais bonito, ó, dupla hélice, com as pontes de hidrogênio e os nucleotídeos aqui bonitões. E aí as proteínas histonas, ó, essas bolinhas aqui, parece bola de basquete, estão ajudando aqui na condensação, no enrolamento do DNA. Vai se condensando aqui, ó, formando a nossa cromatina, que depois se condensa mais e mais ainda, formando o nosso cromossomo. Tudo bem? Não tá bom ainda? Não entendi ainda. Ia passar o vídeo não deu certo. O que a gente faz? Vai dar certo. Acontece, gente. Vamos lá então, vamos ver se vai dar certinho aqui, nossa aula. Não vou conseguir apontar para vocês, mas aqui a gente tem a nossa fita dupla de DNA e aqui a gente tem as proteínas histonas. Ó, o DNA se enrolando ali nas proteínas
uma parte do DNA só que tá aparecendo, tá, gente? Não vai ser o DNA completo aqui, ó. Se enrolou nas proteínas, ó. Outras proteínas estão auxiliando ali naquela empacotamento. Agora ele está mostrando de forma mais ampliada ainda as proteínas, ó. A parte branca é a fita de DNA. E aí a gente tem amarela e roxa as proteínas estonas ali que estão ajudando no embolamento do DNA. Tá condensando essa parte toda, tá falando que tá numa parte lateral da espiral do DNA. Aumentou um pouquinho mais, esse DNA tá mostrando um pouquinho mais dessa cromatina. E agora a gente tem a cromatina inteira completa, quer ver só? Logo, logo ela vai aparecer aqui. A nossa cromatina, que é a nossa fita dupla de DNA toda enrolada lá nas proteínas, tá? Ele vai mostrar agora um pedacinho de como que vai ser o empacotamento para formar o cromossomo, mas esse vídeo não está completinho, tá? Mas acho que dá para entender, dá para ter uma ideia aí, mais ou menos o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Esse aqui é um cromossomo, portanto. Dentro da sua célula, o cromossomo ele é assim, ó. Vamos supor que você seja um indivíduo que tem 2 cromossomos somente, tá? Isso aqui, então, é a fita de DNA toda emboladinha, tá? Com as proteínas estonas. Os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, que dão um total de 46. Vamos supor que você tenha só 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos aqui, ó, cromossomo 1, cromossomo 2, é o que vai fazer todas as características, vai dizer aquilo que você vai ser. Se você vai ter cabelo preto, se você vai ter cabelo enrolado, lógico, levando em consideração os seus parentes, né? A sua hereditariedade. No momento da duplicação que vai acontecer durante o ciclo celular, quando essa célula precisa se dividir, esse cromossomo se duplica, tá? Ele continua sendo chamado de cromossomo. Aqui a gente tem um cromossomo simples e aqui a gente tem um cromossomo duplicado. E aí a gente fala que ele tem cromátides irmãs, tá? Esse aqui, que é irmão desse daqui, e esse daqui, que é irmão desse daqui. São cópias, gente, tá? Cópias precisas um do outro. Isso aqui é exatamente como se fosse um xerox disso daqui, tá? Fica aqui, ó, um do ladinho do outro aqui. 2 cromossomos, 2 cromátides irmãs, tá? O cromossomo ele se divide em partes. Aqui no meio, vocês estão vendo aqui melhor essa bolinha, a gente tem o centrômero, que tem a função de prender um cromossomo no outro. Isso aqui é importante na fase de divisão celular. Então, para essa cópia não se soltar, ela vai ser ligada aqui pelo centrômero, tá? Nas extremidades, a gente vai ter os telômeros, que é como se fosse para proteger a degradação, para aquilo que está todo enrolado não se desenrole e acabe afetando o nosso DNA, tá? Quebrando o nosso DNA, isso não pode acontecer. E devido à fase de empacotamento, algumas partes ficam muito condensadas, ficam muito enroladas. Essas partes que ficam muito enroladas não conseguem fazer a transcrição do DNA, tá? Não consegue dizer as características que estão presentes do DNA porque eles estão muito juntos, tá? Essa parte que não faz a leitura a gente chama de heterocromatina. Essa parte roxa que está representada, lógico, essas cores aqui são todas simbólicas, tá gente? Essa parte é eucromatina, então aqui estão as características genéticas que vão ser passadas aí de gerações para gerações. Tudo bem? Espero que não tenha sido muito rápido, gente, mas era para ser uma revisão rápida mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem mensagem lá pelo WhatsApp ou mandem mensagem por e-mail. Eu tô um pouquinho atrasada com a correção das atividades, mas pode ficar tranquilo que eu vou dar o retorno para todo mundo. Na próxima aula, então, a gente vai falar da divisão celular por mitose e lá eu explico melhor sobre tudo, tá? Beijo, gente, e até a próxima aula, então.